Boa noite, amados, amadas. Que Deus te abençoe a sua noite. Seja tu uma bênção. Vamos nos preparar para lançarmos o devocional, meditarmos o que a palavra de Deus venha falar conosco. Abra sua Bíblia em Provérbios 11:9, que diz assim a palavra de Deus para conosco. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Eu quero te dizer, nesta noite, relacionado a essa meditação, a palavra de Deus fala que com a boca do ímpio, ela pretende destruir o próximo. Isso é realidade fatal. Por qual motivo? Motivo que muitas vezes as pessoas lançam palavras de maldição ao seu próximo. O ímpio, não é só ímpio não, vamos falar também pessoas que falam que é cristão, evangélico ou crente, porque crente até o capeta é. Ele foi expulso lá do céu porque ele não obedeceu. Ele cria, mas não obedecia. Então, não permita que o inimigo coloque em sua mente a fortaleza em que você não precisa saber sobre Satanás e os demônios. A palavra nos diz que pelo conhecimento o justo se livra. E como que você se livra? Desligando, porque a palavra de Deus está escrito: o que está desligado aqui na terra está desligado no céu. E há um conhecimento que é a chave para a libertação. E quanto mais você souber sobre o inimigo e o modo como ele opera, mais será capaz de derrotá-lo e expulsá-lo no nome do Eterno. Você precisa conhecer o seu inimigo e, se quiser vencê-lo, desconhecer o diabo e os seus demônios irá roubar sua libertação. Você precisa saber o nome dos diferentes tipos de espíritos malignos, o modo como eles operam e como se unem em sua vida. Você precisa ser capaz de identificá-los, expulsá-los no nome do Eterno. E não deveríamos ignorar os esquemas de Satanás, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Por isso precisamos de todo dia nós entrarmos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, a qual Satanás ele tem as artimanhas deles de reunir-se ali no inferno para articular o que pode acontecer e pode tentar fazer com você. Mas eu quero dizer, esta noite, se você crê, se você tomar posse da sua vitória, nós não deveríamos ignorar o esquema de Satanás. Lembre-se de que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. E é a realidade, é a verdade. E não permita que a falta de conhecimento abra a porta para o espírito imundo da destruição sobre a sua vida. Então, nós precisamos estar expondo o inimigo. Alguns argumento que não deveríamos conversar com o diabo e os demônios. E, no entanto, uma das primeiras coisas que precisamos fazer para ensinar os cristãos a expulsar os demônios, ensiná-los a localizar onde o diabo onde está. Os demônios são especialistas em se esconder e não forem detectados, permanecerão em segurança onde fazem morada. Quando você começa a identificar a atividade dos espíritos demoníacos, é incrível o número de demônios que você expulsará. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim com todos os principados e potestades, com todos os dominadores deste mundo tenebroso que está lá em Efésios. Espírito tenebroso nas regiões celestes, a forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 6:12, a qual você deve notar que os espíritos malignos são chamados de dominadores deste mundo
tenebroso, que são trevas. Significa que a autoridade deles depende do volume de trevas presente. Quanto mais trevas espirituais e ignorância existirem, mais eles poderão dominar aquela área. Identificar demônios é algo que destrói o reino deles, porque traz luz e aquela situação, a identificação, destrói as trevas que os cobrem. Isso é verídico. Isso os arranca de onde estão escondidos e os expõe. Ouça alguns dizerem que não é preciso chamar os demônios por seus nomes diferentes. Não converse com o diabo, basta ignorá-lo e manter os olhos em Jesus. Isso parece bom, mas é exatamente nisso que os demônios querem que você creia. Descobri que a igreja que não ensina sobre libertação e demônios, nem ensina sobre os diferentes tipos de espírito maligno, normalmente não expulsam muitos demônios. Isso acontece porque os demônios podem se esconder sob as trevas e o cobre quando não são identificados e expulsos. E não sejais cúmplices na obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que fazem em oculto só refletir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovado pela luz, e se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Está lá em Efésios 11, 5, 11, 13. E esses versículos explicam o que fazemos quando identificamos espíritos malignos. Nós reprovamos. A palavra grega para reprovar significa expor, coisas que são reprovadas, expostas e manifestas pela luz. Levamos aquele espírito maligno que se esconde e domina sobre as trevas e que o cobre e ser exposto a manifestados. É por isso que há tantas manifestações depois que ensinamos coisa sobre libertação e expomos as obras dos demônios. Alguns dizem que estamos exaltando o diabo quando falamos muito dele, mas não estamos exaltando o diabo, apenas expondo para que seja expulso. Na verdade, se falarmos pouco dele, nós lhe daremos a capacidade de se esconder e dominar sobre as trevas espirituais e a ignorância. Então, o que você precisa estar antenado, Samantha? Nós precisamos estar no convicto de que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra pondo de dividir alma e espírito, junto a médulas, julga o pensamento e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. Está lá em Hebreus 4, que é o capítulo e versículo 12 e 13. Oremos ao Senhor. Pai, com esse imenso amor desta palavra, Senhor. Ó, Senhor, eu como a missionária Nívia, eu não tenho nada a oferecer a esses entes queridos, a qual estão no convicto de aprender a palavra, aprender como combater as trevas, tirando as trevas do caminho e colocando a luz na vida dessas pessoas. Senhor, eu chamo a existência onde há e não há, com poder e autoridade que há no nome do Adonai. Vai quebrando todas as algemas satânicas, todo espírito diabólico, todo espírito imundo que tem tentado dentro deste lar, dentro dessa família, espírito da contenda, das brigas, dos vícios, da área das drogas em gerais, seja agora desligado. Demônio Maria Padilha, demônio Preto Velho, demônio Zé Pilintra, que tem tentado na área da bebida, seja desligado na área
das drogas em gerais, seja amarrado com poder e autoridade que há no nome do Eterno. Pai, entra com a providência de salvação, libertação, cura e transformação sobre este lar, em nome do Eterno. Pai, nós chamamos a existência, Pai, de renovo, paz e alegria dentro deste lar. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Adonai. Desde já eu te agradeço, dando a cada família, a cada pessoa, essa oração chega, esse devocional chega, trazendo esperança e paz e alegria. Que essa não fica só por esse dia, mas que essas pessoas possam querer o Senhor como único Salvador da sua alma. Essa é a oração que eu te faço em nome do Eterno. Que Deus te abençoe, seja tu uma bênção, boa noite, vida, Shalom Adonai. Envia esse devocional para as pessoas, amigos, parentesco, a qual necessita desta palavra, necessita dessa batalha espiritual sobre a vida, em nome do Adonai. Seja tu uma bênção. Boa noite, vidas. Bom sono a todos. Shalom Adonai.